Que a doce e maravilhosa presença do nosso Deus Altíssimo esteja com cada um de nós. O Senhor presente em nossas vidas. O Senhor auxiliador, cuidador, zeloso. Olha o que diz a palavra hoje. No livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 29. Olha o que diz. Ele, o Senhor, fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Veja bem, aquele que não tem nenhum vigor, o Senhor dá forças a ele e multiplica a força deles. Os jovens se cansam e se fatigam. E os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor e não na sua própria força, no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, que é uma das aves que voa mais alto, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Porque é Ele quem renova as nossas forças. É dele que vem a nossa alegria, o nosso ânimo. O meu espírito está alegre, na certeza que eu tenho a quem recorrer, que você tem a quem recorrer. Vejam bem, ontem, quando eu e Gleice estávamos orando, Gleice disse que o Senhor deu para ela 2 salmos. O Salmo 126, que o Senhor tinha dado no dia anterior, Deus deu novamente, e o Salmo 121. E quando eu estava lendo o Salmo 121, aí eu disse, Gleice, se Deus permitir, eu irei compartilhar no canal este Salmo 121. Porque ele é muito confortante. Olha só o título dele. Deus, o nosso protetor. Só o título. Aí você, eita, eu estou protegido. Eu estou refugiado. Eu estou guardado. Eu estou sendo cuidado por ele. Cântico de peregrinação. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Esse salmista, ele está passando por uma situação difícil. E ele já tentou resolver com as próprias forças. Porque nós só olhamos para os montes, só elevamos os nossos olhos para os céus quando não temos mais. Quando vemos que todas as portas estão fechadas para solucionar aquele problema. Nós somos assim. No lugar de colocarmos Deus diante dos nossos problemas, nós queremos primeiro resolver. Aí quando estamos cansados, desolados, desesperados, aí é que lembramos do Senhor. E o salmista mostrou que fez assim. E quando ele elevou os olhos dele para os montes, para o alto, ele percebeu imediatamente. E ele respondeu: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Veja bem, no primeiro versículo, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele respondeu: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele
aí é que quando você se volta para o Senhor, ele se revela para você. Porque o que ele vai falar agora em diante é a revelação do que Deus fez a ele. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Olhe que ele saiu da condição de desespero para uma condição onde ele já está fazendo a missão de ensinar. Ele já está dizendo para você. Ele não diz, ele não permitirá que os meus pés vacilem. Ele já está tão animado e tão resolvida a situação que parecia tão impossível, que ele já está falando para você e para mim. Que o Senhor não permitirá que os nossos pés vacilem. Porque ele disse, ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. Ou seja, o Senhor me revela que está acordado, atento para a sua criação, para o que ele fez. Foi ele quem fez. Ele está atento. É um pai zeloso, cuidadoso. Quando um vai saindo do caminho, ele pega pela orelhinha, volta, meu filho. Volta, meu filho. Vida é só aqui. Porque eu sou o autor de sua vida. Então, o que é que você está fazendo lá fora? O Senhor não dormita, ele está atento. É certo, aí ele afirma, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Esse dormita que ele fala é até aquele cochilinho, aquele descuidozinho, quando a gente fica tão relaxado, desligado, displicente para aquela situação, que a gente dá aquele cochilinho. Pois nem isso ele dá, nem esse cochilinho. Ele não dormita. Aí é por isso que ele diz, e nem dorme o guarda de Israel. O Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que há neles. Ele está vivo, atento. Aí ele continua pregando. Olha que ele começou no desespero. Quando ele recebe o socorro de Deus, ele já começa a dar testemunho do que Deus faz. O Senhor é quem guarda você, o salmista disse. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol. De noite a lua também não te fará mal. O Senhor guardará você e a mim também de todo o mal. O Senhor guardará você de todo o mal. Por isso que às vezes nós ficamos, que livramento, meu Deus! Como foi isso? Como que eu consegui sobreviver a este tão grande perigo que eu nem tinha percebido? Quantas vezes nós dizemos isso em nossas vidas? Eu tenho inúmeros testemunhos disso. Das vezes que Deus me livrou. Coisa linda, sobrenatural de Deus. E Deus está me lembrando, eu vou dar esse testemunho. É curto. O meu pai, por causa do problema de diabetes, ele ficou sem visão. O papai ficou cego. E eu estava dirigindo para o meu pai. E eu estava com as minhas dos três, né? Eu estava com o meu trio. Graciele já tinha nascido, a caçula. E eu estava com os meus 3 filhos, que eu não tinha com quem deixar naquele momento. E levei os meninos e estava dirigindo para papai. E eu cheguei numa rua muito movimentada do Alecrim, no Natal, Rio Grande do Norte. Essa rua, até hoje, é do mesmo jeito essa rua. Na Avenida 6. Eu saí da Avenida 2 e entrei na Avenida 6. Peguei a direita para pegar Alexandrino e seguir. E
quando eu entrei nessa rua, que é uma rua razoavelmente estreita, por quê? Porque ela tem até uma largura, mas o problema é, do lado que era Telerne nessa época, que eu não sei nem o que é mais hoje naquele canto, mas de um lado era o Nordestão do Alecrim, só para quem mora por aqui se situar. Era o Nordestão do Alecrim de um lado, e do outro lado da esquina era da esquina da 2 com a Avenida 6, era a Telerne. E ali na Telerne tinha um posto, tinha uma frota de táxi. Era uma frota de táxis que tinha ali naquele lugar. Tinham muitos táxis, aqueles carros de frete, né? Ali no lado da Telerne, e isso tornava a rua que eu estava seguindo muito estreita, onde só dava para passar mão e contramão, que é mão e contramão até hoje, é a mesma coisa. Então, mão e contramão. Não cabia um carro entre essa mão e contramão. Ficava muito estreito. Por quê? Porque desse lado era uma frota de táxi. Então, você imagine, mão e contramão, e uma frota de táxi. Estreito, muito estreito. Ninguém podia ousar de fazer algum tipo de manobra entrando na outra mão, porque era estreito. Então, quando eu entrei ali, simplesmente um carro partiu do outro lado e resolveu entrar na contramão. Mas ele vinha em alta velocidade porque ele estava contando em entrar, porque ele estava muito apressado. Quando eu vi aquele carro vindo em alta velocidade na contramão, exatamente em cima da gente, não tinha como sobreviver. Principalmente, talvez o meu pai que estava do lado do passageiro, meu pai sobrevivesse. Mas eu não tinha nenhuma possibilidade de sobreviver a essa pancada. Eu ia sofrer o impacto. Não tinha para onde correr. E o nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus Altíssimo, Ele fez o sobrenatural. Eu lembro que eu clamei a Deus. Eu não orei, eu fiz, meu Deus! E os meus filhos gritaram atrás. Não sei se pelo meu grito de desespero ou se porque eles estavam vendo o perigo. Porque eles eram crianças. E eles estavam atrás. Quando eu segurei firme a direção e fiquei esperando o impacto, simplesmente não aconteceu o impacto. Para a honra e glória do meu Senhor, como até hoje eu não sei. Eu sei que eu fiquei, foi um susto tão grande que eu fiquei com minha língua dormente. Papai, ele não estava vendo, ele disse, o que foi, minha filha? O que foi, minha filha? Eu não conseguia falar. Eu fiquei com a língua dormente. E eu disse, meu Deus, que livramento. Que livramento, o que aconteceu eu não sei. Se alguém deu lugar para ele entrar exatamente na minha frente, eu não sei porque eu devo ter fechado os meus olhos. Eu segurei firme a direção e fiz, meu Deus, eu não tinha outra opção não tinha mais outra coisa. E o impacto não ocorreu. Deus não permitiu. Ele nos livrou. Ele nos livrou. Eu nunca vou esquecer desse livramento. Mas esse é um de muitos livramentos. Mas ele me lembrou esse. Então é ele. É ele quem não dormita. Foi ele que naquele momento deu a solução. Foi ele que fez com que de alguma forma aquele carro entrasse sem bater em mim. Entrasse numa fila de carros sem ter batido em mim. Porque Deus, Ele livra os seus, aqueles que clamam por Ele, aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus, aqueles que reconhecem que a morte de cruz foi para nos salvar. Ele livra.
meu pai deixou essa herança para nós. A fé em Deus. E eu peço a Deus que todos os meus irmãos, eles façam parte desta grande herança. Então, o Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal. Guardará a sua alma, que é a mais importante. É mais importante do que tudo, é a nossa alma. E Ele guardará a nossa alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Ele guardará. E aí eu vi que antes do versículo que eu li, 29 de Isaías 40, eu vi quando ele disse: será, isso no 26, não, no 28, no versículo 28 do capítulo 40 de Isaías. Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nós somos renovados por aquele que nos guarda. Ele é o nosso socorro, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Nós que somos fiéis ao Senhor, que somos a igreja do Senhor, nós que fazemos parte da igreja do Senhor, do exército de Deus. Em Mateus 16, no versículo 18, o Senhor Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a noiva, a igreja de Cristo, a igreja que prega a verdade, a igreja que não brinca nos púlpitos, a igreja que não se promove como artista, no lugar de adorar vai cantar para o povo achar bonito, mas não vai transmitir, adorar e transmitir ao povo a necessidade que nós, como povo de Deus, temos de adorá-lo. Adorá-lo. Não é para existir artista gospel, é para existir adorador, servo do Deus Altíssimo, levitas. É isso que Deus quer. Deus quer a sua igreja renovada. Deus quer o seu exército consertado. Precisa de conserto? Então que o Senhor nos conserte. Mas que sejamos a igreja que vai morar no céu com Ele na glória. O exército de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. É a noiva de Cristo. Devemos manter os nossos olhos firmes no Senhor. Orar a Deus e ler a Bíblia diariamente. Precisamos, irmãos, nos armar agora, nos fortalecer, para que esta batalha, quem peleja por nós, se alegre na nossa transformação, na nossa entrega total a Ele. Devemos nos entregar totalmente a Ele. O Senhor é quem governa. Se você permite que Ele reine em você, pronto. É isso. Ele é quem vai dizer o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Ele que deve dizer o que é pecado através do Espírito Santo e você
renunciando ao pecado, será fortalecido nele. Resistir ao diabo e ele fugirá de ti. E você será alegre, fortalecido, feliz, guardado debaixo das asas do Altíssimo. Devemos orar, consagrando a Deus a nossa vida, a nossa família, a família de Deus, a igreja. Também as nossas finanças, as finanças de todas as nações da terra, consagrar a Deus, porque eu não quero que só a nossa nação seja abençoada, que Deus derrame maná só para a nossa nação. Não! Eu peço que Deus derrame maná, provisão, sobre todas as nações da terra, para que todos os seres viventes recebam de Deus o maná espiritual, o pão da vida que traz a salvação, e o maná que alimenta o corpo, que fortalece o físico, que nos dá imunidade, para que não venhamos a sofrer a fome espiritual e também a fome material. E só devemos pedir para todos, todas as nações. Deus tem para todos, pois todos nós somos dele. Ele tem o suprimento para os seus. Devemos orar também pelas nossas finanças, pela nossa saúde, a saúde de toda a terra. A saúde. A saúde vem, sabe de quê? Do perdão de Deus. Quando Jesus Cristo falou para aquele paralítico, os teus pecados estão perdoados, que foi até ignorado pelos fariseus, mas ele perguntou para os fariseus, o que é melhor dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue o seu leito e ande. E o paralítico pegou o leito e andou. O Senhor levantou o paralítico, deu ao paralítico saúde para ele andar. Então, o perdão de Deus é o que sara a nossa terra, é o que nos dá saúde. Então, vamos clamar a Deus pelo perdão dele, porque o perdão de Deus traz o fruto da cura. É o perdão de Deus. De que adianta uma terra onde as pessoas nem lembram do seu autor, daquele que o fez existir, daquele que soprou o espírito de vida em você? Essa nação, por mais que ela tenha dinheiro, ela é miserável, pobre, cega e nua. Nós precisamos conhecer a verdade que liberta. E esta verdade é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, que se entregou por nós na cruz, para que todo aquele que nele crê, nasça de novo. E o nascer de novo é abandonar o pecado. E devemos orar ao Senhor, pedindo que Ele abençoe o nosso ministério, a nossa missão aqui na terra. Todos nós temos uma missão. Quando acabar a missão, aí nós vamos para a glória. Então não seja omisso na sua missão. Se você não sabe ainda o que é, peça ao Espírito Santo de Deus, ele vai revelar qual é a sua missão. E aí você peça, Senhor, abençoe esta minha missão, para que eu faça muito bem, para no dia que a sua pergunta chegar, tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber, estive faminto, me desse aquela comida espiritual. Quando eu estive doente ou preso, você foi me visitar? Se você responder que sim, ele vai dizer, vinde ao regaço,
a glória do meu Pai. Venha morar comigo. Venha morar comigo. Agora, se você não quis saber da sua missão, você simplesmente descumpriu com a sua missão. Mesmo que você tenha enfeitado muito para as pessoas. Ah, mas eu falei do teu nome. Ah, mas eu toquei na banda da igreja há muito tempo. Mas depois, o que foi que você fez? Você abandonou o Espírito Santo de Deus que habitava em você? De que adiantou? E quando não, às vezes, pessoas que falam, ai, mas eu fiz isso, fiz aquilo, para poder ter um desconto no imposto de renda. Não foi pensando no irmão, não foi amando o irmão. Você fez boas obras pensando no retorno para você, e material mais. Também quando chegar lá, não valeu. Não. Foi para você, e lá você não recebeu o desconto do imposto de renda? Tá resolvido. Você fez para isso. Recebeu. Outros falam, mas eu falei o teu nome, eu preguei a tua palavra, mas você viveu a palavra que você pregou? Eita, eu não vivi não. Ah, então não valeu também não. Aí ele vai dizer, agora vá para a sua condenação, para o lugar que você escolheu, a morte eterna. Até aqui. Vamos orar, irmãos. Hoje só tem um pedido de oração. Sobre a saúde, a vida de Iana. Iana é a irmã de doutora Suerda, minha querida amiga. Então que Deus chegue na vida de Iana. Iana vem sofrendo, meu Pai. Iana vem sofrendo há tanto tempo, com dores, meu Pai. Ela precisa tanto, meu Pai, do teu bálsamo de cura. Derrama o teu bálsamo de cura sobre a vida dela, Pai. No nome do teu Filho Jesus Cristo é que eu te peço. Eu também peço, Senhor, que o Senhor conforte os familiares de Dona Marluce. Conforte, meu Pai. Chegue ali, meu Pai, nos familiares dela e faça com que eles entendam que não se move uma folha seca se não for com a tua permissão. E que ela está acolhida, ela está com o Senhor na glória. O Senhor disse em 2019 que ia recolher alguns milhares. Então ela não está naquele sepulcro onde ela foi sepultada. Ali está apenas as vestes. Ela está viva com o Senhor na glória. E ela não foi exatamente por causa da doença. A doença foi apenas o motivo que se inscreve no atestado de óbito. Mas ela está viva com o Senhor na glória, porque o Senhor, sabendo todas as coisas, achou por bem recolhê-la de volta para a sua casa. Conforte os familiares, Pai. Conforte todos os familiares, de todos que partiram, que foram recolhidos. Derrama as consolações do teu Espírito Santo. Faz o teu sobrenatural, meu Pai, sobre a terra. Como o Senhor fez, confortando o coração da tua serva, quando o Senhor recolheu os pais da tua serva. Então, meu Pai, eu vos peço, venha em nosso auxílio, chega no socorro, Pai, de cada vida, atenda a necessidade de cada um, Pai, do meu irmão, da minha irmã, que está pedindo agora ao Senhor. Derrama, Pai, da tua graça e atende ao clamor da tua igreja.
Atende à necessidade do teu povo. Conforta, consola os corações. Faz, meu Pai, o teu milagre. É tão bom, Pai, saber que o Senhor fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem mais nenhum vigor. Obrigada, meu Pai. Obrigada pela tua misericórdia e pela tua atenção para conosco, como tem no Salmo 121. O Senhor não dormita, nem cochila. O Senhor não dorme. O Senhor nos guarda. O Senhor é a nossa sombra à direita, à nossa direita. E não permite que o sol nos faça mal e nem a lua. E o Senhor nos guarda de todo mal e guarda a nossa alma. Obrigada, Senhor. A Ti, a nossa eterna gratidão. Toda honra, toda glória a Ti. Eu te consagro também Hermínio, Pai, o meu primo, que já iniciou o tratamento. Abençoa, Pai, que ele seja fortalecido pelo Senhor. Dê a ele a imunidade espiritual, para que ele fique imune, para que ele possa, meu Pai, receber esse transplante de medula. Que ele, Senhor, meu Deus, que ele seja recuperado fisicamente, para que ele conheça da tua verdade, para que ele te glorifique, te agradeça, porque o Senhor ainda vai realizar muitos sonhos de Hermínio. Basta Hermínio se entregar a ti. Então, Pai, faz o milagre da salvação e aí o milagre de cura na vida do meu primo Hermínio. É no nome do teu filho que eu te peço e já vos agradeço, Senhor. Continua, Pai, tratando de todas as pessoas que estão contaminadas com o vírus da pandemia. Continua fazendo tudo na vida deles conforme a tua vontade. Continua reinando sobre nós. Isto nos dá paz. E eu te peço, no nome do teu Filho Jesus Cristo, e já te agradeço, Senhor, pelos testemunhos lindos que eu vou dar. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Fiquem com Deus, na certeza de que Ele cuida de cada um de nós. Mantenha a calma, não se desespera. Lembre-se, quem é que está nos sustentando? É aquele que está sustentando a terra e fazendo o movimento perfeito e preciso, que tem o controle sobre todas as coisas. É Ele quem está no governo. Feliz é a nação que se prostra diante dele e que entrega a sua vida a ele, que entrega a sua nação nas mãos dele. Nenhum mal prevalecerá, praga nenhuma chegará em nossa tenda, porque aos anjos o Senhor dará ordens a nosso respeito, para nos livrar de todo mal. Amém. Fiquem com Deus.